Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre Harkeli, sou da Kima IBD e eu queria fazer alguns anúncios antes da gente começar. Queria agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos na primeira edição do Congresso Técnico-Científico de Agricultura Orgânica. É um primeiro evento criado para fortalecer a agricultura orgânica com eixo estratégico na economia verde, conectando ciência, mercado e conhecimento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasil Orgânico e promoção da Francal e apoio da Embrapa e participação da FEAGRE Unicamp em sua organização, sem os quais nós não teríamos tido condições de fazer esse congresso acontecer. Então, a gente agradece muito os patrocinadores Platinum, patrocinadores Bronze e todos os apoiadores do evento. O patrocinador Platinum, você acabou de ver uma chamada aí, rapidinha. E nós vamos, então, para o nosso primeiro palestrante. Eu gostaria de convidar para a palestra Agricultura Orgânica, Ciência e Tecnologia e Experiências no Mundo. Quem conduz essa apresentação é o presidente fundador da Isofar, Sociedade Internacional de Pesquisa em Agricultura Orgânica, organização internacional dedicada à promoção e ao desenvolvimento de pesquisa em agricultura orgânica no mundo. Seja muito bem-vindo, professor Ulrich Köpke. Vamos à sua apresentação. Bem-vindo. Quem precisar de tradução simultânea, tem os fones de ouvido aqui atrás, é só pegar aqui com a organização, tá? Fiquem à vontade de pegar os fones, que ele vai fazer a palestra em inglês. Thank you, Alexandre, for the introduction, and a warm good morning to everybody, and a warm thank to the organizers. It's an excellent meeting, and I'm very much impressed what I could see and experience the last days. My contribution today is dedicated to Professor Dr. Wolfgang Böhm. Okay, so try to get at first the tools for the translation, so I will stop here. Oh, wait. Wait, yeah, 5 no minutes? problem. Yeah. Okay. If I go there, I have to use this. One cannot use them both together. Together, no. No? You can use this. Then it's better to use this because I will walk here. Perfect. I turn off this.
Hi, Santiago. You're fine? I'm very much impressed. Oh, yes. It's an excellent meeting here. Doesn't matter. I'm meanwhile trained. I have adapted this behavior. I'm always not on time. No problem. Die haben alle noch nicht ihre. Ich habe meine 50 Minuten. Ihr müsst sehen, wie ihr klarkommt. Okay, fine. Let's go. Thank you. Well, ladies and gentlemen, I would like to start to save some time. Again, first of all, I would like to thank you very much for inviting me to this meeting. I could experience a well-organized Congress, and I'm proud to be here. Today's contribution of mine is dedicated to Professor Dr. Wolfgang Böhm. He is the author of the landmark book, Methods of Studying Root Systems, which remained over more or less 2-3 decades as the standard work for root research. Let me at first briefly introduce myself as the organizers have planned. I'm familiar with organic agriculture since the beginning of the 1970s, so more than 55 years. For 30 years, I held the chair of the first professorship of organic agriculture in Bonn University. And then we established also, after some calls that I did not receive and I reacted to stay in Bonn, we built up and developed a model farm, an experimental farm named Wiesengut. I will show you examples for that. And then I was later on the founder-president of Isofar as a function of what we have experienced here in Brazil, the development, evolution of organic agriculture to our opinion. Our means Alexandra, our today's chairman and mine. Our opinion was we have to underline that a scientific approach is needed for organic agriculture too. So shortly, 6 chapters I will present. My Brazilian roots, the first chapter. Then what we did to run forward the scientific evolution of organic agriculture. And the next is the professorship. IOL is standing as an abbreviation for the institute I founded, the model farm later on, Isofar Foundation established in 2003, and then back to the roots. I will give you an insight to the hidden half of the plant, how it reacts with the hidden half of the soil, the subsoil, where many nutrients are available potentially, but not used by us normally. And then the last chapter is an outlook on Brazilians' potential and future, how I do see this. Well, the overall title should, on the other hand, also be what we have as another title is Practice Should Be Informed by Science. That means that farmers and scientists should closely work together to bring forward organic agriculture, also with an insight to the situation that is given in physiology and so on. You need science, and you cannot neglect the discussions with scientists. So the first chapter of mine is Brazilian roots.
It was in 1980 when I was a GTZ expert in a Brazilian-German cooperation, a short-term expert who trained the Brazilian people in running methods to study roots on site, in situ, to measure how root growth is performed in terra rocha soils, especially, not only in Londrina at Iapá, but also on private farms. The one of Euberte Bartz, I should mention here, in Rolândia, Paraná. And with Marcos Vieira, we confirmed, and you can see this, what we have found in temperate climates that time. Roots under no-till systems develop high densities on the left side shown in the upper soil layers and intensive rooting beneath the former plow layer. You must imagine that in 1980 we have seen a history of direct seeding of no-till of only 15 years. And that was only possible with special herbicides. That time it was Gramoxone. And today it's Monsanto in the mainstream, as we all know. So direct seeding and no-till is a function of chemical input, nothing else. But it was an efficient tool to control erosion. Therefore, this project, the German and Brazilian partnership, you see here two publications on the right side. The publication we have released in 1988, that is the Contrôle da Erosão no Paraná, direct seeding as a tool. And this is from the conference in 1980 I participated, together with Johanna Döbereiner, not to forget, she is the first one active in Johanna in nitrogen fixation, BNF, not linked to the legumes. Well, another guy should be mentioned here. This is Mr. Rovira, a microbiologist from Australia, and two popes of root research, Howard Taylor and R. Scott Russell, are not mentioned here. So this was the situation, heavy erosion, up to 700 tons after heavy rainfalls, high intensities. Look back and anger on this situation, and the problems then were solved by introducing these tools of direct seeding. And in this project, I did my root research and observations together with Marcos Vieira. Afterwards, finding new friends was the other aspect. We tried other approaches. How can we use nitrogen fixation in biological processes? And that was Azolla. Azolla, a water fern, able to gather with Anabaena azolla. Anabaena is the blue-green algae positioned in the leaves of these Azolla ferns. We introduced this fern from Germany, and then we established field experiments on Fazenda Belmonte in Rolândia. This is the doctoral student I supervised that time. This is Mr. Gutbrot. And you can see here the effect, greenish on the right side and yellow on the left. This is the effect of Azolla. So Azolla used as a pre-crop or an understory directly influenced the yields. Higher yields were performed after applying Azolla in this irrigated rice system. That was very impressive that time to see that. But not only in Rolândia, Karl Georg Gutbrot was active. He was also active at Cenepaf in Goiânia, Goiás, where also for Mrs. Professor Doctora Roche, Pupin Roche, was active in research on Azolla. It's quite interesting to learn that Roche, she was trained by Johanna before. And later on, Mrs. Roche, she was a supervisor for Mariangela Hungria, the World Food Prize
award last year was delivered to her. And another one I should mention here, directly side by side with Carl Georg, Marli de Fatima Fiore. She was a master student that time, and meanwhile she is professor at the University of São Paulo. So, women were the driving forces of BNF, starting with Joanna and last year ending with the World Food Prize delivered to Maria Angela. Well, for us, I mentioned it earlier, it was quite clear that we have to underline organic agriculture's evolution with science. And so in 1989, it was Alexandre Hakali in the Budapest conference that he approached me and asked me whether I was able to publish for the next conference. If I would do the job with my colleague, Mr. Schulz, then he would try to bring this conference of IFOAM to Brazil. And in 1992, we have had it as an answer to the World Summit in Rio. In the same year, you remember, we have seen the Rio Summit. And it is interesting, and we have to cite it again. 1992, the convention recognizes that biological diversity is about more than plants, animals, and microorganisms. Microorganisms. Our time is the time of microbiome research, but they have included, up from the beginning, 30 years ago, microorganisms. And their ecosystems, it is about people and our need for food, security, medicine, fresh air and water, shelter, and clean and healthy environment to live in. Keep this in mind. Far from 1992, we are now working exactly on this field. And I will come back to this aspect, to these aspects later on. Well, side by side, we have, and it was also mentioned by Ademir Caligari yesterday, that we have had in our organic community always the sentence reminded, healthy soil, healthy plants, healthy animals, healthy humans, and meanwhile, we call it One Health. That means the whole globe is in focus. We are depending on the health of the whole globe. And I will come back to this later because stepwise we appear to the today's situation. Well, the question is, was this development already implicitly anticipated at the Rio Summit 1992? For us, it was quite clear to give an answer. Organic agriculture can give a solution. Therefore, I would like to follow and switch to the Wiesengut experimental station to show you, as an example, what we have done based on these aspects I've mentioned before. This is a Wiesengut model farm. It is organized according to the principle of the largely self-contained farm organisms considered as an individuality. It's quite important to understand farming is always individual. The site conditions, they give the conditions for the work on site and the people also. It's always individual. 6-field rotation, faba bean with underseeds, catch crop, mustard, spring wheat following, winter rye with an undersown grass clover mixture, then potatoes. Foregoing crop is here over 1.5 years. Nitrogen fixation, potatoes need high amounts of nitrogen, underseed again, and then winter wheat. 6 fields. So a diversity on site is realized with this 6-field crop rotation. And it is a mixed farm. This is an advantage for our European conditions. I'm aware that you are far from the idea to realize mixed farming here in Brazil. Nevertheless, do not forget it might be the future. Bringing together the animals to the agronomy and to the plant production. And at the end, we have calculated together with the University of Munich, with my colleague, Mr. Hülsbergen, we have calculated with a computer model the nitrogen cycle for the farm. And you see
the emissions low. It's a closed cycle based on nitrogen fixation by farbovine and the grass clover mixture, and there are low losses, gaseous or liquid losses from the system as shown on the right side. Well, the farm organism I would like to deal at first with. We have had two parts in our research. First, the farm organization and development of the farm, scientifically based, and then field experiments as normal also on other sites. You see a well-structured landscape here, an aerial view. You see the Limousin cows, you see field experiments, and you see the field edges and strips of flowering plants side by side with the hedgerows, directly oriented in north-south direction. So not to have the shade on the fields and to hinder the production of the field crops. This is an aerial view showing you the farm, and the dots are standing for the nests of two bird species. We have counted over the year about 110 different bird species in the farm. Here is the example how the structures influence the nests of the skylark directly in the fields. You find the nest, so you have to react with your production systems. And in the yellowhammer case, you find these nests in the structures of trees, of shrubs, and of hedgerows. And it's quite clear that these birds depend on insects, on beetles, and so on. So we also detected the different species outside in the field and related it to a broader system. That means the individual farm development up from the beginning started with landscape forming based on insights we have for nature protection. Well, so what we have to keep in mind is that I mentioned the plant diversity on site, that is the 6-field crop rotation. You have a plant diversity with the hedgerows, the strips, and so on, but the associated diversity is directly linked to what you are doing. So you can manage the associated diversity, wild animals, wild plants, via organizing your organized diversity on-site and off-site. So the studies we have done clearly show the effects. Again, you see what we do. We have the cropping system, 6 fields, and you have the inoculation of the roots, of the mycorrhizosphere, of the special microbes linked to the special crops. So you give an input of diversity also for the microbes over the time, and this binds together the whole farm system. There are studies given, if you have then farm animals, cows, the microbiome reacts. We call it the specific side effect that is given by the feed delivered to the cows and then the manure delivered to the soil. But I don't want to speak about the associated biodiversity of microbes, that we have not the time. But what you can see is that wild plants, Herbas daninhos you call it, wild plant species in organic farming system are quite higher, significantly higher when compared with the conventional mainstream. And there is a special difference given if you look into the inside, into the center of the fields, where you have more species in organic than in the mainstream. The difference is more pronounced as if you compare the situation at the crop margin. So it's necessary to understand this when looking to the bigger sized fields here in Brazil. Yeah, the home range size of animals, of wild species,
from the border of the fields to the inner parts of the fields is more or less limited. 50, 100 meters, not more. That should us think over, should we have another strategy in modeling the landscape in the design of our field without leaving the whole area, but in another structure. Yeah, I would like to mention here that our idea is that especially organic agriculture has to do a job on this, saving these wild endangered plant species, because in the seed bank of mainstream farms, you will not find any. Over the years after spraying herbicide, the seed bank is empty. And also under the conditions of organic farming, it is a dilemma. We have not too much left, and we have to save it. Well, next chapter is weed control without herbicides. Our idea was, up from the beginning, how can we better or how can we increase competitiveness of the stands of the crop? And we can start with the different cultivars. As you can see here clearly, this cultivar is better able to control this grass weed here. And you see also the poppy, the cultivar Texel, is able to press it down instead of seeing the situation in cultivar Verdun. So the species, the cultivars do act, pressing weeds down. It depends on the architecture of the crop. So we established later on a European program, WEECOF. WEECOF is Strategies of Weed Control in Organic Farming, bringing together a scientific approach, economic approach, and the farmers and the extension service. And I would like to tell you what's going on. As you can see here, comparison of different cultivars. Carolus, better shading, having more or less planophile leaves. So the shading conditions are better. If you have these erect leaves, bred for mainstream agriculture with high inputs, you will fail. You see the weeds growing up here. And on the other side, Greif, Astron, and Pegasus, clear differences. And it was interesting that the breeder gave up to work further with Pegasus. But on our sites in Scotland, where we were also active, Pegasus performed well. So a new market was given for the breeder with the cultivar Pegasus. Also here you can see Carolus planophile is able, under the different row distance, to compete better with weeds in wide row distances in the case that you have to use hoeing or harrowing. Well, other aspects, ENOV, the first European program we started in the beginning of the 90s. ENOV is the European Network for Scientific Research in Organic Farming. And on site in Bonn, I could establish a 6-year program with colleagues that have never done anything in organic before, but with the delivery of money, they were interested to build in. So please keep it in mind. You have so excellent structures here in Brazil. Try to contact your scientists and open their mind for organic agriculture. I think this is the future also here. Back to the citation of the convention. We have seen the first laureate of the World Food Prize, Mr. Swaminathan, MS Swaminathan, once in Wiesengut Experimental Station. And it was a special, memorable moment for me that occurred during his visit, when after visiting the Wiesengut farm, he wrote a remarkable entry in our guest book. And please reflect it to the convention in Rio. This Institute of Organic Agriculture shows the way to harmonize natural resources
biodiversity and mixed farming in a manner that high productivity and high quality of output can be maintained, not sustainably, in perpetuity, steadily bringing forward the system, not ending. Sustainable agriculture will come to an end in the far future, but a perpetuable farming system will not end. This is Swaminathan, precisely describing what's going on. By integrating animals, birds, and plants into an integrated web of life, this institute stands as the flagship of the sustainable agriculture movement. I hope the methods and messages we see in this farm will spread worldwide, thereby making sustainable food security for all a reality. So it's not only us, it's also seen here in this conference what has been done since then. So Swaminathan, we can cite and we can see that he was successful with his idea and vision. But the concept of the Wiesengut was not only restricted to farmers and pilot farms, I will mention later, and students, but also globally distributed in an English language school atlas. So the Wiesengut is presented here in the Dierke World Atlas. So everybody worldwide having this atlas available learns the processes going on in Wiesengut. Next chapter is the pilot farm system. I'm aware that it is also represented here in Brazil. If we consider the farm organism, as I've mentioned it before, as an individuality and site-specifically managed, it quickly became clear that research on a single experimental farm would not be sufficient. That's quite clear. So it was established a network, a national network at first, of commercial pilot farms, and these farms served as reference farms, allowing us to test the different strategies for optimizing organic agriculture under a variety of environmental and management conditions. And through this network approach, it became possible to evaluate innovations under real farming conditions and at multiple locations. And what you have seen is a Semeato, a Brazilian direct seeding machine, is seen on the left-hand side. And you see we have used it in snow, in snowy conditions. When the frost came on a Sunday morning, I phoned my people, we have to go outside. We will sow into the frost, into the snow, the faba bean, giving an early start. It works quite well, as you can see. So we adapted a strategy that I've learned that goes quite well in Paraná. He also imported a Brazilian machine, although meanwhile we have also European machines, direct seeding machines, triple disc machines. But I was aware that we should not forget where our roots are. And the roots of our further ideas how to control weeds are given here with this picture in 1980. It's from the book I have shown before. What you see here is a square plot where Avena strigosa, black oats, was grown before soybean. You see the soybean rows here, and you see a wheat-free area. So the allelopathic effect, meanwhile well known, but that time it was something that was that was new for us. You see that we have tried to adapt it also for our conditions. So we slipped to Germany. You see oats as a pre-crop, the residues, the faba bean stand, and the effect, direct seeding 3.8 ton instead of 3.4. What you see is a vigorous growth after plowing. But this is a function of the warmer conditions of the soil, enhancing the vegetative growth, but not necessarily the yield of the grains. And this was then by Mr. Masukati, a Brazilian doctoral student of mine, was then later on
8 different sites shown. You see here the weeds, the shoot dry matter, 3 sites, and you see the more you apply in straw residues, you have 0.46 tons of straw. The higher the straw residue amount, the higher the cover on and the effect on the weeds, and resulting also with a clear tendency of higher yields on the right side. And if we look to a special effect, you see here the straw mulch again in direct seeding and in plowing system. There's more wheat. It is a function of the straw amount again. But what you see here is an interesting aspect of Chenopodium album, a late-growing weed, very much intensively pressing our yields down in faba bean. And what you see, due to the cover of the straw residues, there is nearly no Chenopodium album plant in the stand of the direct sown faba bean. Next chapter is, and this is something interesting new also for the future, is the question of natural phytotoxic substances, NPS. We have used citronella, you are aware of it, and we have used it to docks. You see that is a clear effect, and you see that the assimilates delivered to the roots, it's a taproot system, this dock. You see here with the red dots that there is no assimilate later on delivered to fill in the roots and to make a vigorous growth possible in the coming years. So compared with the cutting, it is a clear effect given. You see, when cutting, it will not help. The delivery of assimilates is later on going and will fill up the taproot. Well, I have to skip it more or less. Another doctoral student, he worked then later on for us, Michael Giepen. He was active together, co-supervised by Francisco Scora Neto in Ponta Grossa, directly linked to Londrina, to the ERPAR, and he tested different agents, pine oil, acetic acid, NaCl added, and so on, and you can clearly see there are effects. If you repeatedly spray, you can directly influence the weeds, and it is a good aspect given here, but it's not a solution of the future. We have to look further whether we can use other compounds, and I have a clear idea that especially with the pine oil, we can have from the pinewood timber industry in Brazil a solution. But this has to be done by you. I'm far away from it. The industrial processing of pine wood should make available these ingredients, and then we can look whether we can have similar plant-based compounds derived from pine processing residues, but also from the high biodiversity you have in Brazil. There's no other country having this chance to do this job. Finding so-called bioherbicides in the future. Next is the foundation of ISOFAR. That has been mentioned. It was quite clear for us that IFOAM is an organic movement, but not delivering scientific services. Therefore, we launched ISOFAR in 2003 at the birthplace of Alexander von Humboldt. This is the today's Berlin-Brandenburg Academy of Science and Humanities. That is the aim. ISOFAR promotes and supports research development, education and knowledge exchange, supporting individual researcher, not institutions, through membership services, publications and events, and integrating stakeholders in research processes. You see some aspects here, and some photos of this year in Berlin at the Humboldt University. You see Alexander sitting here and surrounded by the crowd here of us. What is our mission? We support the individual researchers. We are distributing publications. We have
different, each 3 years at least, conferences worldwide. So facilitating global cooperation in research, education, and knowledge exchange. This is our mission in ISOFAR. And I would like to remark that the biggest event ever in organic agriculture took place in 2016 here with 1.2 million visitors, the first organic expo in Gosan in Korea and South Korea. So this is what ISOFAR does, and now some aspects to the nutrient management, and back to the roots. What can the roots do for us? Quite clear, mainstream versus organic. We have to use processes instead of filling in stuff. Matter substitutes processes. We substitute matter via processes. So biological and microbiological processes are enhanced, and you can see it also on the right side. We are far away from increasing directly the liquid phase with a higher intensity or concentration in the soil solution. Our way is via soil tillage, subsequence, soil properties changing, the nutrient acquisition is enhanced via the roots, via the accessibility of the subsoil. And I would like to give you some examples on that. So the differences are quite clear. Instead of applying industrial or from elsewhere nutrients, we are looking on processes. So nutrient management is always coping with the scarcity of nutrients in organic agriculture. And we have to manage the system, and we can define nutrient management as a system target-oriented organization of nutrient flows. This is the idea, and I would like to give you some examples for that. This is our DFG project crop sequence and the nutrient acquisition from the subsoil. So cropping systems that enable better use of limited resources from the subsoil by managing large-sized biopores, enabling better access to deeper soil layers with crop roots, and enhancing water and nutrient uptakes via biopores. That means we have to mobilize from the solid phase the nutrients in the deeper soil layers. We have to bring them upwards into the AP or former AP layer, and then we increase the turnover of these nutrients. We reallocate it with the roots of the following crops and with the earthworms active in the system. This is the idea, and I would like to give you some examples for that. One early example was we have grown different crops. Winter barley as a reference, lucerne grass and grass clover, taproot systems. Have grown it in 1989, followed by a catch crop that is mustard, also taproot system. And what you see over the time and lasting for the following years is a higher biopore density as a function of the taproot systems of the legumes. Stable over time. So the idea is, can we increase the biopores over the time? Can we increase also the continuity of the pores? You see here, the biopores bigger than 5 millimeters in grass clover, always higher than in barley, also with the lucerne. This is the case. So this was the first aspect we could observe, and I would like to show you closely what we have done. We have compared taproot system, nitrogen fixer, lucerne, 1 year, 2 years, 3 years, with a non-nitrogen fixer, chicory, having the similar system of taproot, chicory also 3 years, different years, and then fescue, a grassroot system. And then the following crops all has been measured, the effect, the lasting effect of these foregoing crops and the time they have used on the field. And what you can see clearly is that if you grow lucerne and chicory, you have the higher biopores given as a function of the root system bioporing the soil. And you see on the other side that the cropping function 1 year, 2 years, 3 years is not as efficient as
the crop that is used to biopore. Another example here given, if you have a 2-year chicory, you have the continuous biopores with ink-marked pores. Now you have to infiltrate the ink and then you cut the soil and look whether there is a continuity. Instead of growing fescue, chicory resulted in a higher pore continuity and intensity of the biopores in the soil. And what is remarkable, in a dry year, this is the result of a dry year after Lucerne, in 90 to 105 centimeters, the uptake of water from the deeper soil was higher compared with the others, and similar to what is normally taking place in the upper soil layer. So Lucerne opens the soil with the taproot system, and you have better water access. So not only nutrients, but also the accessibility to the soil water is enhanced. And it was an early idea. In the 80s, I've had this idea to use endoscopy to study the roots without disturbing their orientation in the biopores. And this was possible here on our Lössl soils. You see here Timo Kautz, meanwhile professor in Berlin, and this is Miriam Atman. She is now professor, also released by our institute, professor in Berlin. So from the bottom, we go upwards, and then we can show the root growth in the pores. This is a pore, and you see the root growing here. But it is not only the root within the pore is a place where roots do grow out or do grow in. It's attractive to grow in. There's a lining with the burrows also. So you see ingrowing, but also growing to the bulk soil. So assume you go down in the deeper soil layers, and then they have access to further bulk soil and can have access to the nutrients there. This is directly demonstrated also with the earthworms. Here you have a biopore with earthworm lining, and here is a biopore without earthworm. And you see with earthworm a higher nitrogen content, as well as you can see for carbon. So carbon and other nutrients, nitrogen, are increased as a function of the activity of the earthworms. So one aspect, how can we increase the biopore density in the subsoil? Via plowing. Via plowing. So if you have this 6-field crop rotation and you cut with the plow the soil, the next cycle, legume has to form new biopores and not only to use the earlier and old biopores. So via cutting, the cut and create system is thinking over what can we do to bring more biopores into the soil, create new biopores with new taproots, and not use, as it is done in zero-tillage systems, always the same channels, the same biopores are used, not the bulk soil. Now, this is our problem in direct seeding in Europe with the colder and wetter soils that we have seen. Okay, I would like to skip the bioporing conclusion, and we'll go to another aspect, that is long-term experiments. This map clearly shows where the long-term experiments do exist. Rosenstedt has been mentioned by Mr. Caligari 2 days ago. Rosenstedt exists since 1843. Although we have lost a lot of long-term experiments, they are highly needed. Meanwhile, the modelers, they need these long-term experiments. And here, can't see any. Can't see any. So my opinion is you should look to establish, because especially in organic agriculture, you cannot decide whether this or that was successful in your management system and how it does result.
If you look worldwide, we have nearly in all countries organic agriculture research. I have shown here for the different continents. You see, Embrapa, excellent. There is no better organization of science as what I know as the one in Brazil. So Embrapa has all the tools with the different units to work individually and precisely in these different special topics. So I would like to come to an end and summarize. You can read it by your own. And I would like to give an outlook on our, or a look back in anger on our journey we have had today. We have seen that the journey has taken us from the soils in Paraná through decades of research in Bonn and Göttingen and back to the hidden half of the plant, the roots. And I have to thank all these scientists and friends in Brazil. Over the last 4 decades, I could work with them, especially Alexandre, not only that you are the chairman here today, but also influencing also my way by steady discussions on organic agriculture and the future evolution of organic agriculture. So I thank you very much for your attention. Muito obrigado. And, well, this is my speech. Excuse me. Long. Muito obrigado, amigo Ulrich Köpke, professor. Eu acho que ficou claro que a agricultura orgânica não é fácil no clima temperado também. Eles também têm problemas de ervas invasoras, ervas companheiras, rotação de cultura, controles vários que eles têm que fazer. E é importante ver também que ele levou do Brasil máquinas brasileiras de plantio direto para tentar fazer no instituto lá dele, na fazenda experimental. A gente tem essa imagem que a agricultura orgânica vem do exterior, vem do norte para o sul, com imagens de compostagem, coisas que não são muito fáceis de fazer no mundo tropical. Ele se inspirou na agricultura tropical, de plantio direto, para levar soluções para o instituto. Então, realmente, nós temos uma ligação, digamos assim, em torno do orgânico, prática muito importante. Então, eu acho que essa visão, em 50 minutos, condensar 30 anos de pesquisa, ele mostrou uma pequena fração do seu trabalho. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para ele, eu vou fazer, porque é importante para dar o quadro também, e depois vamos passar para umas poucas perguntas. Acho que o Santiago vai fazer uma pergunta, e aí a gente precisa ver se vai sobrar tempo. Mas, Ulrich, how many students, how many doctor, professors, master degrees you have formed along the years? How many students you had per year in your institute? Perguntei quantos professores... Sim, vai ter a tradução. Well, what I know is that about 40 doctoral students left our institute. This is a clear number. I can raise my hand. I do not know exactly how many students do run through our system of education due to the fact that I'm also training in Greece and in other countries, also in Italy. So it might be some thousands, it might be some hundreds. I can answer that. Concerning bachelor and masters, I've never counted it. But professors, you ask me, we have 4 professors active coming from my institute, 2 women and 2 guys. Timo Kautz, I have mentioned, is meanwhile in Humboldt University in Berlin. Miriam Atman in Kassel University. Sundrum, he was the first professor, first habilitation guy in our institute. And then there is also Guido Haas. So habilitation 4 and 5 and 4 professors also released. Nearly all universities, meanwhile, have an approach to organic agriculture. This is mentioned also with the global overview. It's not only us any longer, but we were the first in the organic
agriculture starting in 1988 in Bonn. É muito importante entender que a Alemanha é o principal mercado de produtos orgânicos na Europa e tem uma prática pujante também, com muita produção. Então, esse tipo de trabalho, não só o dele, de outras universidades alemãs, ajudaram a construir, nas últimas décadas, a base técnica científica dos estudantes da Alemanha saindo para o campo e levando esses conhecimentos práticos, experiências feitas na prática em fazendas controladas experimentalmente. Então, isso é extremamente importante. Vocês veem que todas as pesquisas que ele mostrou tinham um espelhamento prático real com a prática agrícola. Santiago, pergunta. O senhor conhece surpreendentemente bem a agricultura brasileira. A minha pergunta é, seria possível um incremento até oficial entre Isofar e Embrapa, ou entre Isofar e UFSCar, oficialmente, e o Instituto Brasil Orgânico gostaria de fazer essa ponte com o auxílio do nosso conselheiro Alexandre Harcali. Senor Santiago, this is possible with Isofar, with individuals, not with institutions, right? Isofar is oriented on the single researcher. If you have someone interested from Embrapa to join Isofar, it's fine. And Isofar, I will teach them that they have to contact single persons with your history. For example, in BNF, you are leaders. And it is unavoidable that we contact you in the future. And you have a good future here. Listen, if you look to the urea problem we have at the moment with the Strait of Hormuz cutting off the stream of urea, nitrogen will not be the problem, not in Brazil. You will have the problem with micronutrients. The girl has done some work on that, shown yesterday again, and you have now in the book store the different literature of Mrs. Primavesi. Micronutrients, to my opinion, is a problem to overcome, and I do believe that we have to bring down the obstacles also for the natural phytotoxics ingredients. We have to, and you as an expert in controlling the farms, we should more open-minded and reduce the obstacles to bring more people into the job. Since I see here in Brazil the sustainable agriculture approach is steadily going forward, and biological control is the main task of it. Eu queria agradecer o professor Ulrich Köpke de coração, uma salva de palmas. Nós estaremos aqui fora. Ele vai estar aqui fora a qualquer hora disponível para conversar mais. Infelizmente, a organização não me permite fazer novas perguntas aqui com vocês, tá? Tenho alguns avisos para falar daqui a pouco. Eu já vou falar em seguida. Thank you. Dando continuidade aqui, vem um momento muito interessante também, importante, porque nós acabamos de ver a coligação biográfica de um pesquisador global em agricultura orgânica com o Brasil e tudo que o Brasil inspirou e uma parte de tudo que foi feito nos últimos 30, 40 anos. Está nascendo, nós já temos em Seropédica, a Embrapa, no Rio, com um trabalho em agricultura orgânica há alguns anos, há vários anos, Pesagro, e nós temos agora, com a Universidade de São Carlos, um trabalho maravilhoso, que está nascendo, já nasceu e vai ter continuidade. Então, a gente vai ter a palestra Experimentos Orgânicos na Fazenda Lagoa do Sino, da UFSCar, em parceria com o RAIAR e Instituto Fólio. Convidamos o professor Valdir Sintra, engenheiro agrônomo e professor da Universidade de São Carlos. Seja muito bem-vindo.
Você tá bom? Tranquilo? Fica à vontade. Bom dia. Inicialmente eu gostaria de agradecer, né, e também parabenizar a comissão organizadora do evento, né, na pessoa aí do Santiago, do IBO, e também de dizer minha enorme alegria e satisfação de estar num momento desse, né, participando de um evento que eu tenho, né, o primeiro, e com certeza nós teremos aí décadas e décadas desse evento, tá? A ideia nossa aqui é realmente conversar, né, apresentar. Acho que o Alexandre foi muito feliz, né, no que ele disse. Está nascendo um experimento lá, uma situação dentro do campus Lagoa do Sino, tá? E é isso que a gente vai estar vindo aqui discutir um pouquinho. A responsabilidade minha não é grande, é gigantesca, né? Talvez a comissão até houve um equívoco, né? Porque quando você tem um campeonato, você vai disputando até chegar na final, né? E eu não deveria estar na final aqui, né? Talvez eu tinha que estar nas preliminares lá, realmente, porque a final aconteceu aí com todas as palestras que me antecederam, tá? E também acho que é importante a gente mencionar, eu estou aqui como um único representante, né? Um grãozinho de areia aí diante de tudo que a gente tem. E vocês vão ver, né? Então são inúmeras pessoas que estão participando dentro desse projeto, que estão acreditando. É fácil? Não é, né? Temos um monte de desafios, tá? Mas eu acredito que, inclusive, com essa plateia que a gente tem aqui, né, surjam oportunidades, surjam possibilidades e surjam parcerias. Eu ia até perguntar, Alexandre, aonde que está o acordo de cooperação técnica, né, que mencionou o Fiscar e Isofar? Eu gostaria de assinar agora, né, porque eu acho que vai ser extremamente importante para nós coisas dessa natureza, tá? Então, seguindo integralmente, tá, o que o Santiago pediu para mim, essa vai ser a nossa conversa. Então vamos apresentar o que seria o projeto Transição Tropical, que fase que ele está, o que a gente tem passado, os nossos desafios e depois algumas reflexões, tá? Seguindo integralmente como um bom aluno, tudo que foi pedido, né? Não gosto de ficar falando em mim, né? Então vamos adentrar. Mas aí uma reflexão, né? Eu acho que estamos num evento extremamente importante para isso, né? A agricultura nossa trouxe a pujança, né? Tem um papel extremamente representativo no nosso PIB, mas cada vez mais nós estamos diante de cenários, né, de grandes desafios, né, parte climática, produtividade, o que tem acontecido aí, né, nós estamos numa globalização, então ocorre uma guerra lá no Irã, interfere completamente nas nossas ações, nos nossos valores, no mercado, e isso diretamente somos influenciados, né? Então acho que diante desses diferentes cenários, desafios que temos, realmente a gente buscar aí, né, uma agricultura regenerativa orgânica, realmente é um caminho para que a gente possa aí minimizar os problemas, e aí como academia e pensando nos produtores, nas cooperativas, nas associações, né, trazendo realmente uma sustentabilidade para o produtor. E a sustentabilidade não somente em palavra, né? Hoje está muito comum, greenwash usando a sustentabilidade, mas econômica, ecológica, social e ambiental, né? Então é dentro desse contexto que nasce o nosso projeto. Aqui não tem nada a ver com política, tá? Quando teve um evento ano passado, da Folio, eu ia ministrar uma palestra, minha filha ficou doente à noite, eu com ela no hospital, terminando de preparar a palestra, e aí eu fui tomar um cafezinho e eu vi essa frase, né? E eu achei extremamente interessante, e condiz muito com o que foi discutido aos longos desses dias, né? Da gente tentar realmente sempre fazer um pouco melhor do que nós fomos ontem, né? E acho que dentro da agricultura esse é o que a gente está buscando. Só um pouquinho sobre a Universidade Federal de São Carlos, né? Então nós temos aí 5 campos, né? Sendo o último criado este ano em São José do Rio Preto. Aqui só uma imagem de todos os campos, indo especificamente para onde nós estamos desenvolvendo o projeto. É o campus Lagoa do Sino, tá? É o único campus que não tem o nome da cidade onde ele está, e tem um motivo, né? Ele foi fruto de uma doação de uma fazenda de 643 hectares, altamente produtiva, de porteira fechada,
tá? Com tudo que estava lá dentro, né? Pelo escritor Radu Adassar. Então, o campus começa em 2014. Eu tive a oportunidade de vir antes, né? Então, em 2013 eu já estava lá, junto com o professor Flávio, depois veio o professor Danilo, toda uma equipe aí participando para a implantação do campus e dos cursos. Então, essa é uma vista aérea do nosso campus, né? Temos 3 pivôs central, então realmente, né, nós estamos numa região de São Paulo extremamente interessante, onde a gente tem um dos maiores PIBs agrícola do estado está lá, porém também um dos menores índices de desenvolvimento humano do estado está lá, né? E quando a gente desce para registro, realmente ali piora a situação. E como que era essa fazenda, né? Então, quando a universidade recebe, né? E a vocação era realmente produção de grãos, né? Então, cultivo intensivo aí de soja, milho, trigo. Fotos aí demonstrando o que tinha. E aí, em 2021, né? Então, desde 2014, né, professor Flávio? Nós lá, enquanto engenheiros agrônomos, poxa, nós temos uma fazenda, né? A gente quer fazer coisas diferentes, né? E dentro dos projetos do próprio criação do campus e dos cursos, né, tinha a palavra-chave lá transversal, que era sustentabilidade. Isso já em 2013. Né? Então, poxa, o que é sustentabilidade? Então, nas nossas ações, nas nossas pesquisas, era sempre minimizando o uso disso, minimizando aquilo, tentando integrar. Né? Eu sou fitopatologista, manejo de doenças, então controle químico, controle biológico. Fizemos vários experimentos, vários trabalhos de iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc, né? Onde a gente, às vezes, conseguia reduzir 50% o uso aí por exemplo, de fungicida, usando estratégia, usando monitoramento, etc. Mas a gente achava que a gente podia fazer mais. E aí, em 2020 e 2021, surge o que a gente chama aí do projeto Fazenda Escola Lagoa do Sino. Então, a fazenda que faz parte da universidade, né, o pensamento não é ela vender soja, milho, trigo, tal. Isso é importante porque, inclusive, ajuda a manter a universidade. Mas nós queríamos vender conhecimento. Né? Então, o potencial era gigantesco e por isso que se chama Fazenda Escola Lagoa do Sino. Tá? E um dos principais objetivos era realmente utilizar aquela estrutura que a gente tinha como um laboratório a céu aberto. Né? Que a gente pudesse fazer ensino, pesquisa e extensão. E aí, por que eu estou aqui hoje? Né? Onde tudo começou, né, Luiz Barbieri? Então, em 2023, o Luiz nos procurou, né, professor Flávio, com uma demanda, né? Raiar, produtora de ovos orgânicos, vocês assistiram a palestra que foi ministrada ontem, e o que foi mencionado? O problema era alimentação das aves. Né? E aí começou, né? Para experimento já era uma situação grande, nós começamos aí com 3,8 hectares, né, testando algumas combinações de população, material genético e parte nutricional. Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Para vocês lembrarem desse número. Tá? 3,8 hectares, para quem faz pesquisa, já é uma situação considerável. E aí o que aconteceu em 2024? Aquilo tomou uma proporção, aquela conversa inicial, né, Luiz? Avançou e aí realmente falou, opa, peraí, agora estamos diante de uma oportunidade de cumprir com o real papel da universidade, em ações de ensino, pesquisa e extensão. E aí foi criado o que a gente chama de Projeto Transição Tropical, cuja proposta enquadra perfeitamente nos objetivos deste evento, né? Buscar a implementação de uma agricultura regenerativa e regenerativa orgânica. Então, o que nós entendemos? Né? O Alexandre já esteve conosco lá, vários daqui também, parcerias de todos os níveis, né? O pessoal da Embrapa está aqui, são parceiros, tem várias empresas privadas aqui que são parceiros, outras instituições. Né? Então, utilizar a estrutura da fazenda escola para a gente realmente caminhar dentro dessa transição tropical. Então, nós estávamos diante de um cenário de uma agricultura convencional, tradicional, uso intensivo, né, aí dos sintéticos, né, e a gente queremos, né, eu não diria que nós chegamos no ponto B, e eu acho que esse caminhar aqui
né, vai ser décadas, e talvez o que foi apresentado anteriormente mostra a importância da experimentação, da condução a longo tempo. Mas a gente pretende, de alguma forma, caminhar dessa convencional por uma regenerativa e orgânico. Como que isso é implementado, né? Quais são os objetivos principais desse projeto? Está aqui, ó. Primeiro, fazer uma transição da agricultura para um modelo sustentável, regenerativo e orgânico. O segundo é um diferencial que nós temos por estar dentro da universidade. Então, integrar tudo isso dentro dos modelos de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande na universidade, porque a gente forma recurso humano. Então, o que nós estamos buscando? Formar recursos humanos competentes, responsáveis e com olhar nessa questão dos desafios globais que a agricultura está passando. E inserindo os nossos estudantes, né, sejam de graduação, de pós-graduação, dentro do projeto, né, fazendo suas pesquisas e esse resultado contribuindo aí para a extensão. E por último, não menos importante, talvez o mais, aqui não tem uma ordem sequencial, tá? Mas realmente relacionamento, parceria. Todo mundo é bem-vindo dentro do projeto. Tá? Então não é a cabeça do professor Valdir, do professor Flávio, do professor Danilo, o Luiz que está lá conosco sempre nas discussões. Não, todo mundo participa. Né? E quanto mais parceiros a gente tiver, né? Eu brinco muito, né? Sozinho eu posso chegar mais rápido, mas em muitos eu chego muito mais longe. E é isso que a gente quer realmente acontecer. Então nós temos ali produtores, temos academia, temos instituições, temos movimentos sociais, iniciativa privada e realmente todo mundo discutindo. E tem uma organizacional, né, dentro do projeto, onde a gente tem uma governança e depois 6 grupos de trabalho, né, envolvendo desde a parte acadêmica, o agropecuário, onde eu coordeno, né, junto aí uma das equipes, a parte de nutrição, de questão de qualidade alimentar, agroecologia, a parte de gestão ambiental. Então, assim, a fazenda como um todo tentando estar integrado dentro do projeto. E aí, como que é a metodologia? Né? É simples, né, a gente fazer? Não, uma palavra-chave que a gente tem aqui, né, é a cocriação. Então, nós temos reuniões constantes, né? Eu vou falar do GT Agropecuário. Mensal nós temos reuniões, todo dia a gente tem discussão no nosso grupinho de Zap sobre o que fazer, como fazer, o que aconteceu, como mudar, o que deu certo, o que não deu certo, né? E tentando realmente avançar. Experimentação. Estamos dentro de uma área e vocês vão ver, não vou dar um spoilerzinho do que aconteceu do 3.8 para frente, né? Aprendizagem, uma aprendizagem contínua, né? Cada coisa, cada dia lá é uma aprendizagem que a gente está tendo e buscando melhoria, né? Então, poxa, isso é fácil, aquilo não é? Opa, isso aqui deu certo, mas deu certo no talhão 1, no 2 não deu, o que aconteceu? Né? E aí tentando integrar todas essas ações. Temos um papel importante, acho que parabenizo mais uma vez o evento, né? Essa disseminação do conhecimento, essa oportunidade de nos colocar em contato, em conversa, né? Da gente estar todo mundo aqui buscando um único objetivo. Né? Ao longo dos dias aqui foi comentado disso, né? Poxa, podemos ter diferenças, cada um pensar de uma forma, não sei o quê, mas vamos buscar, dentro do objetivo que a gente tem aqui, a gente está integrado, né? Porque aí realmente a gente cresce, a agricultura cresce, a importância cresce, né? E aí a gente pode realmente contribuir. E um dado importante é de escalabilidade. Né? Onde, quando a gente pega o exemplo da palestra de ontem da Malunga, né? Começou ali naquela hortinha e hoje tem quase 180 hectares, né? Saindo 2, 3 caminhões todo dia. Então, assim, a escalabilidade, e é isso que a gente busca também, para que realmente a nossa pesquisa chegue ao produtor, né, de forma adequada e com rigor científico. Aí, só exemplo das centenas e centenas de reuniões, né, professor Flávio, Danilo, que a gente faz e participa. Tem esse, tá, isso aqui não é humildemente, tá, não enxerguem isso aqui como, nossa, eles acham que eles são os melhores, de maneira alguma, né? Mas a gente, isso aqui, de alguma forma, toda hora, está na entrada da universidade, do campus, toda hora que eu passo lá, eu falo, nossa, aumentou a responsabilidade. Nossa, minha responsabilidade é maior.
Poxa, se o futuro está começando, eu faço parte desse futuro, como que vai ser? Como que vai ser para os meus filhos, para os meus netos? Né? Então, é a ideia justamente disso daí. E a gente tem procurado, e cada ano avançando, né, muito incipiente, estamos indo do segundo para o terceiro ano, né, mas o foco foi a produção regenerativa de grãos. Esse ano, né, na última safra, na verdade, ano passado, tivemos aí, né, a integração lavoura-pecuária, sob a liderança aí do professor Danilo. Obrigado, professor Danilo. Né, sistema agroflorestal. Esses dias aqui tivemos, tanto aqui no palco principal como nas discussões, aspectos ligados ao sistema agroflorestal e corredores ecológicos. Né? Então, estamos trabalhando para demonstrar que a produção agrícola pode conviver de forma harmônica, né, com o ecológico, com o social e com o ambiental que a gente tem dentro da nossa região. Aqui, só rapidamente, dentro dos objetivos, né, nós já falamos do que era, ali estudantes, tá? Então, assim, são muitos estudantes envolvidos dentro do nosso projeto. Tivemos um edital específico para a concessão de bolsas de iniciação científica e de mestrado para que trabalhassem dentro do projeto, e iniciação científica júnior. Não sei se sabem o que é isso, mas era um número de bolsas para estudantes do ensino médio da região que pudessem começar, sob orientação de um docente lá do campus, fazer pesquisas. Então já está lá no ensino médio colocando a sementinha. Né? Ó, o que é agricultura sustentável, o que é regenerativa, o que é orgânica. Então a gente entende que realmente isso aí tem um papel muito importante, né? Sustentar através das interações, e eu voltei com isso aqui por causa, né? A gente busca aí toda a questão das reservas legais, APP, e eu entendo que nós temos ainda um potencial grande, tá, Santiago, aí nas discussões. Eu faço parte do CEPORG também, né, da Comissão de Produção Orgânica do Estado. A gente entrei esse ano, mas estou achando a comissão de discussão muito rica, né? Realmente a gente trabalhar na questão dos benefícios ecossistêmicos. Né? A gente está fazendo uma agricultura, ela está trazendo benefício, e aí, como eu trabalho, inclusive, com a área de mudanças climáticas, né, há mais de 20 anos, quer dizer, nós, enquanto produtor, minimizando emitir, mas também sequestrando. Então, nós podemos ter a dupla função, e isso pode, inclusive, render dinheiro. Né? Então, acho que, assim, dentro do contexto, e aí a diversidade que já foi comentada dentro de todos os projetos. Formação, por que eu chamo de único aqui? Né? Porque a gente está dentro de uma universidade. Tentamos replicar as relevâncias que nós já comentamos, né? E assim, só para ter uma ideia, ano passado nós tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto em 2 locais dentro da COP, né? Tanto lá dentro da AgriZone, que foi um evento da Embrapa, como também na Zona Verde. Então, realmente está discutindo. Dentro dos objetivos, se a gente pegar o que a agricultura regenerativa e orgânica faz, praticamente a gente está em todos os objetivos do desenvolvimento sustentáveis. Às vezes a gente enxerga um único, né? Daí quando você senta, fala, peraí, erradicação da pobreza, poxa, eu posso melhorar? Ontem foi mostrado muito bem, né? O funcionário estava ali, não tinha nem condição, hoje ele dá aula dentro da fazenda, ele tem a casinha dele, ele tem a fazenda dele, ele tem o carro dele, né? Então, assim, esse aqui realmente, acho que a gente, dentro desse objetivo aqui do Congresso, a gente atua em todos. E aqui as áreas, né? Então, só mostrando, então aqui nós temos aí em torno de 400 hectares agricultáveis, dos quais mais ou menos 50%, 200 sequeiro, 200 irrigado, e na safra passada que nós fizemos, tá? Lembra o número? 3,8. Né? Daí, quando nós começamos a discussão e a parceria, as coisas, não, temos que avançar. E aí chegou a quase 170 hectares. Então, de 3,8 para 170, vocês imaginem que os últimos cabelos que eu tinha acabaram. Né? Então, assim, a responsabilidade, o risco, nós não estamos brincando de fazer ciência. Nós estamos fazendo ciência, mas ela tem que dar retorno. Né? Nós estamos dentro de um setor público, a produção de grãos retroalimenta o sistema, mantém o custeio. Então, assim, só que por que eu mostro isso aqui? Né? Para vocês verem o que foi na safra 24, 25 e o avanço agora. Tá? Mantivemos mais ou menos a área, mas vocês viram o que estava anteriormente? As nossas áreas, praticamente na fazenda inteira. O primeiro avanço falou, não dá.
né? Nós temos que separar as nossas áreas. Então, o que a gente quer de realmente regenerativo, né? E já estamos partindo para a certificação daqueles primeiros 3,8 hectares, é realmente, vamos aglutinar, nós estamos dentro da universidade, nós vamos ter uma parte que é convencional, e nós vamos ter uma parte que é regenerativo, e nós vamos ter uma parte que é orgânico. Né? E nós vamos estar comparando e mostrando isso para todo mundo, o que acontece. Né? Realmente com dado científico, né? Com publicações de artigo, livro, etc, etc. Então, isso aqui já foi um grande avanço que nós tivemos em termos de direcionamento. É fácil? Não é, né? Mas estamos trabalhando. Aí, o primeiro passo que nós fizemos em 23 para 24 foi mapear a fazenda inteira dentro de uma das parcerias que a gente tem com a equipe aí da Labor Solo, da Soil Company. Tá? Então, foi mapeado e gerou aí quase que 50 zonas de manejo. E aí está, primeiro problema, o primeiro desafio. Né? Não vou chamar de problema, desafio. Como retirar o adubo químico e nutrir adequadamente a planta. Vamos trabalhar, vamos ver o que tem de alternativa. Né? Então, muito que a gente tem usado hoje, toda a parte aí de composto, usando plantas, né? Mais fotos do que a gente tem aplicado. Então, quase 180 hectares, né? Realmente a gente está sem uso de nada sintético. Tá? Então, estamos trabalhando no avanço. E aí chegou uma hora que, né, junto com o Antônio, né, eu gosto de chamar de Toninho, pela liberdade que a gente tem, Toninho da Libertas está lá conosco também, vamos implementar também a produção de composto, né, porque senão a gente não dá conta. E essa última safra, né, ainda de início, nós produzimos aí quase 350 toneladas, que atendeu em torno de 40, 50 hectares, dos 200. Então, agora, o primeiro desafio, né, ampliar isso aí, né, para a gente tentar o preço que está dos adubos, etc, 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 que reflete na compra de composto também, que obviamente sobe, nós temos que tentar minimizar custo. E aqui o primeiro avanço, interessantíssimo. Não sei se todos conhecem, né, mas essa metodologia do BioAS da Embrapa, tá? Que ela diz o quê? É uma junção de análise química, física e biológica. Tá, com enzimas, etc, etc. Não é o foco da gente entrar no detalhe, mas mostrando como que estava, o que aconteceu com os nossos solos. Tá? Então, essa metodologia ela fala se o solo está em 5 situações. Né? Doente, adoecendo, intermediário, em recuperação e saudável. Eu não sei se pela luz vocês percebem, mas nós tínhamos muitas áreas que estavam adoecendo. Tá? E olha o que aconteceu. Então, aqui, ó, vermelha 24, e o que aconteceu em 25? Né? Nós tivemos uma migração, né, das áreas que estavam adoecendo para saudável e ou para em recuperação. Então, eu acho que isso já é um grande avanço e me surpreendeu, porque foi um ano. Né? Poxa, então quer dizer, nós tiramos, a gente sabe a dificuldade do primeiro ano que você tira, não é fácil, né? Mas com as estratégias que estão acontecendo, então isso eu acho que é um dado extremamente importante. O que a gente espera aí, talvez no próximo, no outro? Que esteja todo aqui. Tá? Porque aí, eu não preciso mencionar, já foi falado muito bem nas palestras anteriores. Se eu tenho um solo saudável, eu tenho uma planta saudável, e se eu tenho uma planta saudável, eu tenho um ser humano saudável. Né? Isso aí acho que foi chavão, vários falaram aqui. Né? Primavera, né? Não precisamos nem. Então, assim, é o que a gente tem buscado. E só para entender o que aconteceu na nossa foto aqui, ó, olha o que a gente tinha de amarelo aqui, ó, e olha o que aconteceu no ano seguinte. Então, esse aí acho que já foi um dos grandes avanços. Materiais genéticos, todos sabem a dificuldade que a gente tem. Né? Embrapa é exemplo. Tá? A gente tem muita reunião com as Embrapas. Finalmente, né, Divânia e Claudine, conseguimos firmar oficialmente um convênio, né, Embrapa Soja, Embrapa Sudeste Pecuária, etc, etc. E a Embrapa tem uma riqueza muito grande de materiais genéticos, né, que ao longo do tempo meio que ficou esquecido lá por causa de outras prioridades. Então, estamos testando esses materiais. Ontem nós tivemos uma apresentação, né, da estudante da Lorena, né, sobre como esses materiais se comportam na nossa região e com resistência à ferrugem, para que a gente tenha material produtivo e, ao mesmo tempo, minimize o problema com a principal doença que a gente tem em soja. Manejo de pragas e doenças.
único e exclusivamente com biológico, tá? Mas aí, óbvio, tem muita ciência por detrás. Ah, tem a solução? Não, estamos aprendendo. Né? Mas vamos dizer, aí eu falo como fitopatologista. Então, poxa, nós estamos fazendo um monitoramento constante, semanal, os estudantes estão lá, contribuindo, analisando, nós entendemos como que é o ciclo da praga, da doença. Temos uma professora Tamires, que é da área de entomologia. O que nós fizemos? Um avanço aí junto, em cooperação com a Rayara e toda a equipe técnica. Né? Poxa, vamos estabelecer um protocolo mínimo para que a gente tenha também as armas quando os problemas aparecerem. Então, com base no ciclo, e aí tanto soja quanto milho, a gente sabe mais ou menos a época que as pragas e que as doenças ocorrem, e aí nós fizemos um estabelecimento. Que armas que nós temos para aquilo? E aí, através até das parcerias com as empresas privadas, opa, para isso aqui, eu tenho a arma do Alexandre, a arma do Valdir, a arma do Santiago, do Luiz, do Flávio, do Danilo, da Divânia, da Claudine, e vamos juntar tudo isso daí. Aqui já está a primeira diferença. Tá? E às vezes não é fácil. Eu passei, enquanto coordenador, tendo que, né, muito ajuste de conversa. Nós não estamos mudando da agricultura de produto, que a gente sempre tinha. É agricultura de sistema, mudança do sistema. Então era muito comum a empresa vir e falar assim, viu, em substituição ao fungicida tal, eu tenho o produto tal. Em substituição ao inseticida Y, eu tenho o produto... Não, não é isso que eu quero. Porque eu quero juntar produtos, né, e realmente a ação, às vezes, isolada deles é uma coisa, mas junto pode ser outra, pode melhorar, pode piorar, mas eu quero entender. Né? Então, com base nisso, né, tanto para soja quanto para milho, nós avançamos dentro do que seria o manejo. Aqui só a ilustração da aplicação. É simples? Não, né? Nós estamos dentro de uma fazenda que tinha um determinado logística, então isso interferiu demais, tá? Às vezes eu tenho que aplicar no determinado horário, eu tenho que pagar hora extra para o funcionário. Como nós estamos dentro da universidade, realmente, toda a parte aí, né, trabalhista a gente leva a sério, faz tudo certinho. Então, às vezes, está lá o funcionário trabalhando 8 horas da noite para aplicar, que foi a hora que deu mais temperatura adequada, com umidade. Então, mexeu na logística da fazenda, né, a ocorrência aí dos problemas. E aqui alguns avanços. Essa foto aqui é da semana retrasada, né? Então, na safra agora de soja, estamos terminando de colher ainda. Nós já vimos aí em algumas áreas, né, uma sanidade maior. Né? Já começamos a ver aí, ó, os ovos de percevejo parasitados. Né? Então, isso aí, lembrando naquela lá, o futuro começa aqui, né? Opa, está dando certo, ainda bem. Né? A coisa está seguindo, está indo. Né? Vou começar a perder um pouquinho menos de cabelo, talvez fique alguns. Né? E a gente vai avançando. E aqui é interessante, a parte de monitoramento. A gente tem um projeto lá, esse aqui, junto, seguindo o que o pessoal da Embrapa Soja faz, nós instalamos coletores feitos, né, de cano, e aí o que nós estamos comparando? 3 metodologias de tomada de decisão. Por exemplo, a metodologia baseada no calendário, a metodologia no sintoma e a metodologia em verificar se o fungo está presente. Então, esse aqui seria meio que quase que, opa, o fungo está... Se o fungo está aí, ele é problemático, daqui X dias eu vou ter sintoma e aí eu vou perder produtividade. Então, tentando ser o mais preventivo possível. E ainda não analisamos os dados, que estão terminando agora tudo, né, da soja, mas nós já vimos redução de pelo menos 2 a 3 pulverizações entre as diferentes metodologias. Então, quando a gente pensa em custo, né, realmente a gente tem uma diferença grande. Estamos aí com uma unidade de produção de agentes de controle biológico para uso próprio, iniciando, né, para a gente realmente ter a produção nossa. Acreditamos também na produção não só de isolado, como de comunidade. Né? Também temos uma parte lá que a gente faz de produção de comunidade para aplicar. E aqui talvez foi um dos principais desafios que nós tivemos e ainda temos. Tá? Manejo de plantas espontâneas. Tá? Então, assim, e como que vocês estão trabalhando? É fácil? Não é. Tá? Então, agora nós estamos começando a entender, mas assim, trabalhamos nos diferentes testes de máquinas, né? Então, adaptações, o que alguém falava que tinha, o que não tinha, aí colocava, ela cortava bem a espontânea, mas de repente entrava e arrancava meia dúzia de planta na linha. Né? Então, assim, essa parte aí a gente tem testado várias situações, às vezes funciona legal,
mas aí, de repente, num dado momento, acumula, né? Estrangula, a máquina quebra. Então, assim, esse aqui a gente tem trabalhado bastante, testado várias situações, com vários equipamentos, e agora a gente tem, esse aqui da foto do último ciclo nosso. Se vocês olharem, nós tivemos áreas que realmente foram pequenas, mas praticamente a gente não conseguiu colher com a máquina. E aí entra a experimentação, né? Nós estávamos na discussão, viu? Poxa, estou achando que para colher nós vamos ter que largar a bandeira e entrar com herbicida. Não, sim, vai, não. Bom, então já que não vamos, né, que é o objetivo do projeto, vamos fazer pesquisa dentro. E aí medimos 4 áreas onde tinha maior infestação de plantas espontâneas até uma que tinha menor. E agora a gente vai estar também em análise aí o que isso gerou de perda de produtividade e hora homem trabalhada, né? Porque você vir colher numa situação dessa aqui, que você tem um monte de planta, máquina quebra, volta, etc, etc. Então, assim, mas é uma situação que foi nos colocada, nós temos que tirar proveito. Por quê? Porque nas reuniões agora, nos eventos, nós vamos realmente mostrar o que está funcionando e o que não está. E se realmente trouxe perda, quanto trouxe e quanto isso causou mais de problema aí adicional. E como eu comentei, né, nós iniciamos o trabalho de integração lavoura-pecuária, né, com o professor Danilo, o doutor Daniel, e aqui tinha um objetivo. Né? Poxa, nós estamos com um problema, então nós temos a questão nutricional e nós temos a questão de espontâneas. Então, vamos começar a fazer mix, então testamos milheto, um monte de coisa. Né? Já foi muito bem colocado esses dias aqui, né? O Calegari empolgadíssimo, né? Mostrando tudo que ele já tinha feito daqui. Então, assim, estamos também testando. E o objetivo era o quê? Melhorar a questão do solo, parte, né, química, física e biológica, ao mesmo tempo tentando ter uma palhada maior e minimizar o problema de crescimento das espontâneas. E aí o animal entrou também para quê? Para se alimentar ali, né, com os dejetos, né, podendo contribuir para a melhoria do solo. E o professor Danilo apresentou ontem um trabalho aqui mostrando que o resultado da parte animal foi surpreendente. Né? Em 60 dias, época que não tinha pasto, e nós colocamos 25 cabeças animais, né? Aumentou o ganho de peso acima da média do que deveria e o índice de prenhez. Tá? Agora já estamos dentro de parceria com um criador animal da região, altamente respeitado na região, e nessa mesma área talvez a gente vá de 25 para 40 e poucos animais. Né? Porque o primeiro resultado foi interessante e agora a gente quer ver se consegue avançar. Aqui não é para mostrar eu não, mas é porque para mostrar a altura que nós tivemos aí, né, desses mix que acabaram crescendo, o gado lá satisfeito, né? Quando nós soltamos ele, tem vídeo que mostra que a hora que eles viram a abundância de comida ali, né? Então, assim, foi uma situação extremamente interessante. E dentro do que a gente tinha, obrigação, nós listamos naquele início de projeto algumas questões para a fazenda como um todo. Né? E aí, assim, implementamos o manejo integrado já em 100% da área. Tá? E isso já trouxe um retorno de pelo menos, esse dado aqui já está atrasado porque não considerou a última safra, de 40% a 50% aí do uso, né, dos insumos. Então, assim, é o que a gente está realmente buscando. Para isso, a gente precisa de parceria, precisamos de mantenedores. Então, esse projeto teve um aporte considerável da Itaúsa, né, uma das mantenedoras, e do Instituto Ibirapitanga, né, juntamente com outras aí instituições privadas que têm colaborado conosco. Né? Então, visita campo com todos eles para entenderem, porque a gente precisa demonstrar para eles também, porque a gente não está querendo só dinheiro para... Não, está mostrando onde está sendo aplicado o dinheiro e a necessidade de continuação do projeto. E aí, dentro da universidade, teve um edital que antigamente existia a figura do professor catedrático, né, que era aquele que já estava, né, já tinha atingido todo o topo da carreira, né, então ele se tornava catedrático. A universidade abriu um edital para professores titulares concorrerem com temáticas estratégicas. Né? E aí eu e o professor Flávio, professor titular, submetemos a cátedra Transição Tropical, tudo ok?
Não, que você olhou para mim assustado, eu fiquei mais assustado ainda. Né? Cátedra Transição Tropical, onde o objetivo nosso aqui é realmente a cátedra ser o hub de ligação de todo mundo. Tá? Então, primeiro, estamos dentro da academia. Formação de recursos humanos, ciência, inovação, etc. Estamos aqui, né, os nossos estudantes, pesquisadores de todas as instituições que já estão integrantes, e aproveito para deixar aqui aberto. Quem quiser participar conosco, não é bem-vindo, é muito bem-vindo. Tá? Porque os desafios são grandes e a gente só avança junto. Né? As empresas, o setor produtivo, né? E aí dentro de uma rede global. Então, dentro dessa cátedra, inclusive, uma programação inicial é que a gente faça um evento internacional, onde a gente traga alguém de referência para iniciar a nossa cátedra, né? E ao longo de um ano, que é o previsto aí para esse edital, que a gente faça eventos de discussão, etc, etc, etc. Então, sugestões temáticas também são bem-vindas aí para que a gente avance. E já indo para o final, né? Eu gostaria aqui de fazer algumas reflexões. E talvez a palestra do Uric, que me antecedeu, praticamente eu falei assim, nossa, nós pensamos da mesma forma. Então, assim, o que a gente tem da primeira dificuldade? Né? Experimentação aqui a longo prazo. Né? Quando a gente sai da agricultura de produtos para essa de sistema, não vai ser o ano 1, o ano 2, né? Vocês viram os experimentos, Rotanstedt, etc, etc, etc. Quem sabe a gente não vai ter algo dessa natureza. O segundo, e aí eu vou até complementar meu slide com a palestra dele. Eu pus aqui trabalhos multidisciplinares. E ele colocou transdisciplinares. Então, eu acho que trabalho multi e transdisciplinares. Então, não adianta o professor Valdir, da área de doenças de plantas, estar sozinho. Eu preciso do entomologista, do nutricionista, do médico veterinário, do zootecnista, do biólogo, do professor de engenharia de alimentos, do de engenharia ambiental, etc, etc, etc. Tá? É só aí que a gente vai conseguir. E aqui, eu queria levantar até uma discussão, junto com o IBO, com a CEPORG, etc., da questão de financiamento. Tá? O que a gente acontece? Né? Eu sou bolsista de produtividade do CNPq. Vamos pegar os editais dessas agências, Alexandre. É projeto de 2 anos. Você compete no Brasil inteiro, tá? Isso aí tudo bem, competição é importante, mas projeto é de 2 anos. A gente consegue fazer alguma coisa em 2 anos? Então, a hora que a gente vai tentar competir, a gente não consegue mostrar que vai ter. Ou então, se deu sorte de ser aprovado, depois deu um problema para o pesquisador, porque em 2 anos ele não vai conseguir nada. Então, ele vai chegar no final de 2 anos, não vai ter cumprido com o que precisava, no próximo edital o nome dele está queimado. Ele não consegue avançar. Então, eu acho que aqui tem que criar um mecanismo, tá, legal, e eu acho que as discussões, talvez até Santiago, e eu não sei quem mais está aqui, às vezes até de secretarias, etc., eu acho que vale muito a pena a gente fazer um trabalho de conversa, né, de aproximação com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Estou falando porque nós estamos aqui, tá? Os representantes dos outros estados, pense, né? Se eu estou no Sul, eu tenho lá a FAPESC de Santa Catarina, etc, etc, etc. FAPEMIG em Minas e por aí vai. Né? CNPq. Então, acho que a gente precisa, enquanto, né, equipe, aqui eu chamo essa equipe do Congresso, a gente está unido em cima dessa temática. Né? E acho que na hora da conversa, de mostrar o que já tem acontecido, brilhante trabalho que eu, com certeza, todos aqui fazem. Professora Anastácia, agora que eu vi. Obrigado aí pela presença da UFSCar também. Talvez vamos ter alguma coisa lá, né? Em Araras. Então, assim, mas a temática financiamento é problemática. Então, acho que a gente precisa estar caminhando junto. E aí, qualquer ideia, vamos pensar. Eu me coloco à total disposição, tá? Seja do IBO, seja da organização, através da CEPORG, que eu estou lá há pouquíssimo tempo, mas o que precisar do professor Valdir participar de reunião para a gente demonstrar a importância do tema, que eu diria que é central dentro da nossa agricultura brasileira, para que a gente possa buscar apoio, tá? Contem sempre comigo. E aí, né, eu não faço nada sozinho. E essa foto aí talvez é muito pequena perto do grupo que tem. Tá? Então, assim,
A primeira ali de cima são das reuniões que a gente faz mensal, vamos para o campo, é o que a gente chama do GT Agropecuário Grupo Executivo. Foi ficando tão grande o grupo do Zap, que eu falei, gente, nós precisamos centrar para começar a ter discussão, mas... E depois a gente abre e vai abrindo para o todo. Tá? Então, assim, são as discussões. Sem os nossos estudantes, tá? A gente não faz nada. Tá? Então, quando eu falo eu, na verdade, são eles, tá? Que estão lá no campo, fazendo, correndo atrás, desenvolvendo seus trabalhos, seus mestrados, seus doutorados, né? E a gente tem feito aí várias reuniões com produtores. Dentro do nosso projeto tem o que a gente chama aí dos amigos da transição, né? Então, os principais mantenedores, né? Itaúsa, Ibirapitanga, governo federal, né? Temos aí os nossos mentores, e aí os impulsionadores tecnológicos, tá? Que a gente tem aí dentro, e isso aqui cada vez talvez até esteja desatualizado, né? Porque temos uma equipe que trabalha buscando as parcerias, né? Então também estamos... se eu esqueci alguém, peço mil desculpas, tá? O objetivo não era valorizar todo mundo. E assim, para vocês terem uma ideia, nós ficamos surpresos. Ano passado, dentro do Fórum Mundial de Alimentação, realizado pela ONU, né, FAO, em outubro, na Itália, nós mandamos o que a gente estava fazendo aqui para ser analisado pela comunidade, pela ONU, pela FAO. E, por grata surpresa, nós recebemos uma premiação. Tá? Então, já tivemos um reconhecimento, a nossa reitora participando do evento, né, junto com o presidente lá, né, recebem o reconhecimento em função dessa segurança alimentar aí que está sendo buscada. Aqui alguns dos contatos, tá? Eu sei que, né, nós passamos já da hora do almoço, então fiquem tranquilos quanto à pergunta. Não vamos fazer agora. Depois eu também estarei aqui. Se tiver tempo, vamos fazer. Tá? Ok. Vou cumprir na risca. Tá? Aqui alguns contatos, se precisarem, acho que a maioria tem até meu celular. E aqui já é um convite. Tá? Semana que vem nós vamos ter o que a gente chama de fechamento de ciclo. Tá? Então, nós vamos ter reuniões daqueles grupos que eu mostrei para vocês e nós vamos fechar com um encontro técnico no dia 26. Todos estão convidados. Ficaria muito feliz, tá? Até colocamos um QR Code aqui que vai direto lá para o Google Inscrição, que a gente tem lá. Tá? Mas eu não consegui fazer inscrição, mas eu quero ir lá, aparece. Tá? Vai ser bem-vindo. Tá? Então, acho que nesse dia 26 aqui, a gente vai juntar muita gente e vamos estar discutindo. E aí também, vou fazer um merchan de uma outra situação. Né? Eu sou presidente, assumi agora, há um mês atrás, a presidência do Congresso Paulista de Fitopatologia, né? Para realmente acabar com os cabelos que a gente tinha. E aí, por que eu estou falando isso? Sabe que é fazer merchan? Não. Porque, como presidente, eu consegui convencer a comissão organizadora e nós vamos ter uma mesa redonda de manejo integrado de doenças em sistemas regenerativos e orgânicos. Tá? Então, assim, enquanto presidente do Congresso, eu consegui um convencimento dos pares para que a gente tivesse uma temática dessa do evento sendo discutido aqui, tá, dentro do Congresso. E todos aí estão convidados. Então, acho que cumpri integralmente o tempo. Muito obrigado a todos. Tá? Uma alegria grande estar com vocês. Muito obrigado, professor Valdir. Um enorme prazer e interessante ver como que em um ano a saúde do solo já melhora, né? Estamos na velocidade tropical aqui, né? E ao mesmo tempo se abre um enorme leque de possibilidades e de integrações. Então, parabéns a todo esse esforço, todo esse trabalho. E também queria lembrar a vocês de não esquecerem de devolver os fones de ouvido na saída, ok? E vamos abrir aí para uma pergunta. Está aí o primeiro colega com a pergunta. Vem aqui, ó. Ok, funcionando aqui. Professor Paulo César Conceição, TFPR Campos Dois Vizinhos. Parabéns, Valdir, pela fala, mas especialmente pela provocação ao final. E é nesse contexto que a minha pergunta, de forma bem breve.
Você menciona a questão da dificuldade de financiamento, que era uma etapa que nós passávamos primeiro com relação à discussão de agricultura orgânica regenerativa, porque o CNPq nunca quis aprovar, em determinados momentos, projetos nessa área. A segunda questão é a periodicidade, e traz a questão de programa, vamos dizer assim, com uma manutenção no tempo. Como que você enxerga, enquanto pesquisador, a questão de transformar tudo que está sendo apresentado aqui, tudo que está sendo discutido, em política de governo, e não em política simplesmente estratégica de um edital aqui e outra acolá, que muda por força de circunstâncias políticas, sejam elas quais forem. Então, a pergunta base é, como que nós, enquanto entidades, universidades, as entidades aqui representadas pelo IBO, podem se organizar para transformar essa busca por recursos em políticas públicas de fato? Muito obrigado aí pela colocação. No meu entendimento, tá? No meu humilde entendimento, é nos unindo. Né? Quando a gente pega, se a gente une um IBO com a Universidade A, B, com o Instituto A, B, C, né, e etc., com as empresas e tal, e a gente começa, pensando em editais, a gente fazer uma estratégia. Né? A gente sabe, você falou muito bem entre política e politicagem, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma força desse lado atuando. Né? Então, dentro das próprias instituições tal de fomento, poxa, essa linha não é... Eu já participei, por exemplo, de discussão FINEP 2020 e 2030, né? E você já tinha, às vezes, alguns direcionamentos. Mas a gente tem conseguido, eu vou mostrar o nosso caso dentro da universidade, indo, às vezes, em Brasília, tentando ter alguma coisa, alguma conversa com alguém, tentando demonstrar o que está acontecendo, tentando trazê-los para a universidade, para ver o que realmente em loco, aquilo que a gente estava falando para eles lá, e tentando aí realmente, de alguma forma, sensibilizá-los. Tá? E aí eu acho que a hora que você sensibiliza, você começa a gerar cada vez mais análise crítica dentro de todas essas instituições, as políticas públicas, de alguma forma, são pressionadas. E aí você acaba mudando política pública. Né? Mas eu acho que esse é um caminho que nós, enquanto... Né, e eu falo por nós dois, né, estamos dentro de instituições públicas. Esse é o nosso papel. Tá? Aí eu falo para você, vai ser fácil? Não vai. Agora, o Valdir ir sozinho para FAPESP, CNPq, FINEP, onde quer que seja. Agora, o Valdir ir num grupo representado por N, eu acho que acaba tendo um peso maior. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Valdir. Só para complementar essa resposta, com o tempo vai ser importante que todo mundo aqui ligado à pesquisa, desenvolvimento, entre em contato com as estruturas que nós temos direcionadas para a agricultura orgânica em âmbito nacional. Nós temos uma Câmara Temática de Agricultura Orgânica, cujo presidente está aqui no evento. É uma Câmara de assessoria direta ao ministro da Agricultura. Então, tudo que é política, desenvolvimento em relação à agricultura orgânica, que a sociedade e a pesquisa e a prática precise de apoio, pode mobilizar a Câmara Temática e buscar esse direcionamento de assessorar diretamente o ministro da Agricultura com relação às políticas necessárias para a agricultura orgânica. Isso é extremamente importante e eu vejo que pouca gente sabe da existência dessa Câmara Temática. E as CIPORGs estaduais também, claro, as comissões estaduais de agricultura orgânica. Bom dia, professor Valmir. Sou Maristela, professora lá da UFV, Viçosa, Minas Gerais. Primeiro, parabéns pelo projeto maravilhoso. Como gestora de uma unidade lá da universidade, participante da CIPORG de Minas também, é muito legal o evento e a tua participação aqui. A minha pergunta vai muito de encontro ao professor anterior, mas mais na parte prática de como que vocês fizeram esse início desse projeto, tanto para convencer, entre aspas, né, os colegas das outras áreas, mas também a parte executiva, né, dos funcionários, né, servidores que a gente tem, que muitas vezes já vêm com esse molde, os estudantes que vêm com esse molde, né, como ontem foi falado. Às vezes a gente recebe essa informação, a nossa disciplina lá é final de curso já, então já vem uma caixinha, né? Então, como que foi esse início de processo para vocês, esse projeto,
que hoje já é estabelecido, né? Mas o início é sempre desafiador, imagino eu. Professora Marcela, né? Obrigado pela pergunta, felicidade, né? Porque eu também sou egresso de Viçosa, né? Então, assim, já subi as ladeiras dos operários lá, então eu sei muito bem o que é Viçosa, né? Fiz pós-graduação lá, mestrado, doutorado. E assim, quando você fala como que nós conseguimos, né? E aí tá os professores, o Luiz, o pessoal que participa, ainda não conseguimos, tá? Então, assim, sabe aquele A para o B que eu pus lá? Talvez a gente está bem mais próximo do A do que do B, tá? Nesse sentido aí que você está falando. Mas, assim, como acabou tendo, nós tivemos uma assessoria que trabalhou nisso, organizacional, para a gente pensar como fazer. Então, assim, discussão, conversa. É conversa bonitinha, tem hora que não. Né? Aí você tem um de um lado que puxa para cá, outro que é para lá, outro para lá. Mas eu acho que acabou, de alguma forma, chegando. E aí o que nós enxergamos lá é que as diversidades poderiam estar juntas para valorizar o projeto. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? Quando se falava assim, a agroecologia, tal, não tem que estar junto, tem que participar dentro do GT agropecuário. Foi uma discussão gigantesca. Eu falei, não, peraí, a agroecologia ela pode ser um grupo de trabalho à parte e contribuir com o agropecuário. E o agropecuário pode contribuir com o agroecológico. Né? Então, assim, nós estamos caminhando. Na parte que você falou até de convencimento interno, então, assim, os professores que estão envolvidos, né, sempre estão lá apresentando as coisas que estão fazendo. Os estudantes, através disso, como acaba tendo aqueles professores como referência, estão buscando para trabalhar com eles, né? Isso já traz uma empolgação, e aí avança. Daí, quando você vai num congresso, ano passado nós recebemos um prêmio de melhor trabalho no congresso de fitopatologia. Pô, aquilo os alunos, nossa, eu quero trabalhar nesse projeto, tal. Então, assim, sabe aquela água mole em pedra dura? Está nesse jeito. Mas se eu for só resumir numa frase, tá? Ainda nós não conseguimos esse convencimento. Os que queriam desde o início já estão. Nós temos alguns que realmente vieram porque enxergaram depois que o potencial, mas eu acho que ainda a gente tem um caminho para incluir muito mais pessoas. Seja bem-vindo ao nosso projeto. Professor Valdir, excelente trabalho e excelente apresentação. Não precisa nem dizer. E parabéns também a Fólio e Barbieri. Ponha, por favor, o logo do Instituto Brasil Orgânico naquele monte de apoiadores lá. Luiz, atribuição, obrigado. Estamos excelente. E retire a palavra daninhas do outro slide. Obrigado. Viu? Posso falar? Essa de daninhas o Luiz sabe, né, o Flávio? Teve uma discussão grande. Tem momento que eu uso daninhas para cutucar, mas se você pegar 90% ali, é espontâneo, mas certíssimo. Pessoal, a organização podemos contar com o IBO? Está pedindo para encerrar. Professor Valdir, muitíssimo obrigado. Um excelente trabalho. Tá? Arraiar, Instituto Fólio, parabéns. E abre-se novas possibilidades. Vamos para o almoço e de volta aqui pontualmente para continuar à 1h30. Muito obrigado a todo mundo. Devolvam os fones de ouvido, por favor. 1h15 o horário de retorno. 1h15.